Eis-nos aqui para o Action. Este que vos fala, em princípio, é o Roberto Gamito, que sou eu, figura roliça, ocasionalmente bípede, singular ser humano e, em correndo mal, mortal. Ainda tenho esperanças que me seja apresentado um cartão vindo sabe-se lá de onde, Roberto Gamito, e em baixo pode fazer o que quiser com a sua vida, porque não vai acontecer nada de mal. Enquanto isso não chega, tenho de viver com as minhas crises de pessoa, em princípio, mortal. E aquilo que me traz cá, claro, a comédia, claro, a piada, é aquela questão que muitas vezes se assoma à cabeça do humorista ou pessoas que gostam de pensar comédia, que é como quem diz, pessoas que, quando enfrentam o mundo, pensam isto é demasiado rijo para os meus dentes, deixa-me cá pensar na comédia, que é uma coisa mais maneirinha. E a pergunta é, a comédia é para fazer rir ou é para fazer pensar? Podem já responder no Spotify, por e-mail, por pombo-correio, por sinais de fumo. Eu não percebo inteiramente sinais de fumo, mas se for preciso contrato o intérprete, deve haver aí. Procure na net. Suspeito que não há assim muitos e aqueles que existem devem estar a encher-se de dinheiro. Esquecendo essa à parte, aquilo que me interessa é tentar, na medida do possível, que é como quem diz, deixar em aberto esta pergunta. Todos os temas que interessam são irresolúveis. Aquilo que nós podemos fazer mais caseiramente é encontrar meias respostas com as quais gostamos de nos relacionar e esticar em dias de bebedeira até à verdade absoluta. Para não pensarmos mais nisso, meias verdades que vão crescendo na nossa imaginação até se tornarem uma verdade inteira. Em dias de lucidez percebemos a fraqueza dessas meias verdades. Não chega, o problema é mais vasto. Há um quadrante do problema que ainda está por resolver. Isto para dizer o quê? Em grande parte das situações, eu creio que há uma resposta, se não dá 100% da cotação, dá uma resposta muito satisfatória, que é a comédia é para fazer rir. E se quiserem fazer figura em grande parte das palestras, em grande parte, eu não disse se era uma figura triste, se era uma boa figura, mas uma boa figura em qualquer meio onde se movam, podem dizer a comédia é para fazer rir. Dizer unicamente a comédia é para fazer pensar, atualmente pode trazer-vos inimizades, ou então desentendimentos, ou então aborrecimento, porque o pensamento e o riso são dois indicadores que nos dão o pulso da época. Não sei se estes gráficos estão ao nosso alcance ou se é sequer possível. Supondo esta situação, eu agora queria realizar, ou alguém com uma vida entediante tinha esta demanda. Eu quero fazer um gráfico durante várias décadas em que meço o riso e o pensamento segundo os anos e tentar perceber o prestígio em função do tempo. E perceber se há uma relação entre o riso e o pensamento, se uma coisa está em baixo, a outra está em cima, se há correlação, e se o riso está em cima, o que é que isso diz da época? O pensamento em cima, será que isso afeta diretamente o riso? Será que as duas coisas podem estar em cima? Mais uma vez, isto é um sistema fácil. Estamos a reduzir a equação a dois termos. Eventualmente terão mais, mas para aquilo que nós temos, este miolo que nos coube em sorte, temos de ir com calma, reduzir o nosso sistema a coisas muito simples, e se conseguirmos percebê-lo segundo estas duas incógnitas, o riso e o pensamento, eu acho que já é um bom ponto de partida. E qual será o ponto de chegada desta conclusão? Vou dar um exemplo invulgarmente estranho. E nesse exemplo invulgarmente estranho, a resposta é clara para um lado e deixo o riso aqui numa situação... Nestas questões que parecem irresolúveis, ou melhor, ou irresolúveis ou fechadas, para o senso comum está fechado, é para fazer rir, os casos extremos, pelo menos, dão-nos aqui uma luz. Epá, se calhar a pergunta ainda não está fechada. Se calhar recuamos um pouco. Esta coisa do riso e do pensamento eu acho que é importante. Não conseguimos quantificar, ou pelo menos facilmente quantificar. Podemos medir o número de figuras importantes no riso e o número de figuras importantes no pensamento. E só isto já entra aqui no campo da subjetividade. Aquilo que podemos pensar no riso e no antirriso, a figura do riso, humorista, comediante,
E a figura do anti-riso, o agilasta. Figuras que estão na igreja, figuras a quem o riso não diz nada e volta e meia dão um passo que é proibir o riso, já que é a pior coisa do mundo. Antes de avançar para o exemplo, eu gostava de pensar aqui um pouco. Há escolas que dizem, assim que o pensamento entra na piada, mata-se o riso. O riso é uma reação quase do foro animalesco. Vou ter muita cautela, por um lado, e por outro vou ser bruto. Cautela na forma como digo e bruto no número de hipóteses que apresento. Esta resposta podia dar 3 ou 4 variantes e cada uma destas escolas responde de maneira diferente. É implausível fazer aqui um podcast de 24 horas para começar a esmiuçar aqui algumas ideias acerca do riso. Não quero ir já para aí. A minha ideia é pensar aqui um pouco na relação riso-pensamento. Há escolas que dizem riso, a primeira reação a uma piada ou algo potencialmente cómico, e no público, no conjunto de pessoas, suscita essa primeira reação. Se houver um pensamento a essa piada ou a esse conjunto de piadas, alegadamente a piada morre. É como se estivéssemos a dissecar um sapo. O sapo não sai vivo da dissecação. Esta é uma escola. Acho que é fácil de perceber a razão pela qual muita gente se aferra a esta ideia. Riso. Ok, primeira reação se começamos a pensar muito sobre aquilo que nos fez rir. Por vezes o riso cessa. No entanto, há outra escola que diz, por vezes o riso começa no pensamento. Pode acontecer outro cenário, o riso não ter acontecido num momento mais instantâneo. A partir do momento que o pensamento atua naquilo que acabamos de ouvir, o riso aparece, mas talvez não seja da natureza do primeiro riso. Não estamos aqui para aferir as naturezas, que animal é que está num lado e noutro, só estamos a verificar que o riso apareceu num caso e noutro. No primeiro caso apareceu mais rápido, no segundo, como vem a reboque do pensamento, demorou mais um pouco. Avaliando o primeiro caso, em que após o exame, pensando no pensamento como bisturi, nessas ferramentas de dissecação, isso marca o fim do riso, também pode bifurcar. Muitas vezes acontece porque as ferramentas do pensamento, ao torná-lo lento, podem matar o riso, no entanto, podem abrir o sapo, e à medida que abrem o sapo, há outros animais, pensando que estamos no mundo da fantasia e no mundo do humor, anda paredes meias com a fantasia, ainda que parta do concreto. À medida que abrimos o animal, percebemos, animal piada, percebemos que estão lá mais piadas. E só descobrimos que há piadas dentro desse sapo morto porque procedemos à abertura do sapo. A não ser que fôssemos alvo novamente das mesmas piadas e numa segunda vez. Ou seja, há um primeiro riso, o ato da dissecação cessa o riso, no decorrer da dissecação percebemos que há novas piadas, surge novo riso. Outra escola, não sei se tem menos apoiantes que estas últimas duas, que é, no decorrer desta operação que envolve o pensamento, haja ou não riso primeiramente, quem está a dissecar percebe que está a despender um tempo enorme sobre algo que, em grande medida, é inútil. E isso pode suscitar riso. E, por vezes, é tanto maior quanto mais inútil é a piada. Ou seja, pelo menos temos aqui 3 escolas e algumas variantes. Há aqui uma ligação entre riso e pensamento. Por vezes um marca o fim do outro, por vezes é apenas um apiadeiro, até que o riso apareça novamente. É muito mais complexo. Esta dança entre o riso e o pensamento é muito mais complexo do que uma dança de cadeiras. E eu suspeito que ainda é um modelo mais simples, podíamos estar aqui a complexificar este modelo, porque estamos a partir do princípio que só há 2 variantes, o riso, o pensamento. Não estamos a pensar na experiência da pessoa, não estamos a pensar na relação que a pessoa tem com aquela piada, se há traumas envolvidos, a fluência que a pessoa tem naquela língua e por aí vai. Se tem um arquivo mental de piadas, a surpresa ao estar ou não presente pode afetar o riso e o pensamento. Simplificando ainda mais, indo logo ao primeiro riso, ou à primeira ausência de riso, eu acho que a descodificação, as palavras que vêm até os ouvidos do público, a forma como são descortinadas, envolve sempre um pensamento. Não é um pensamento digno de figurar numa obra de Wittgenstein, de Platão, mas há aqui um pensamento. Esta tradução de
trazer aquelas coisas da forma como foram ditas, aquela articulação, que normalmente é uma articulação que desfigura alguma convenção. Há aqui um pensamento. Parece-me que o riso e pensamento são indissociáveis. Estou em crer que não é bem este pensamento que muitas vezes é trazido à tona quando este tema vem à baila. Outra tese é que a divisão é apenas uma farsa. Tem muito que ver com o prestígio de um e de outro. Se estivermos numa época em que o riso está associado a um propósito elevado, logo, não há mal nenhum que o riso seja associado ao pensamento. E o pensamento seja associado a algo elevado. E se estivermos numa altura em que o riso está associado a algo baixo, rasteiro, e o pensamento tem a cotação lá em cima, vamos arranjar um guião que ponha o pensamento e o riso em mundos opostos. Mais uma vez recorro a Nietzsche. Não há factos, apenas interpretações. A percepção torna isto aqui muito difícil de averiguar, parece-me. Isto tomba mais para um lado ou para o outro, consoante as épocas, consoante o prestígio do riso e do pensamento. E, atualmente, já agora, falámos de forma formulaica, riso e o pensamento, isto é um lugar comum, o entendimento dos dois e a sua associação varia consoante as épocas. Já devem ter ouvido nesta ou noutra forma, e está presente naquele livro A História do Escárnio, acho que é assim que se diz, estou aqui a falar de improviso, por isso, se der alguma calinada, perdoem-me, e hei de corrigir num próximo, encalhando. A respeito do presente, o que é que nós podemos dizer em relação a uma coisa e outra? Eu acho que estamos aqui num tempo ligeiramente diferente. Houve aqui uma quebra na história, o riso tem prestígio e não tem prestígio, e o pensamento tem prestígio e não tem prestígio, consoante as esferas. Eu acho que há aqui uma espécie de gostamos da aura do riso, ou melhor, gostamos da ideia de riso, mas não gostamos do riso, gostamos do pensamento, mas não gostamos do pensamento no sentido em que exige coisas de nós. Eu acho que é uma espécie de macaqueação, é assim que se diz, macaquear. Macaqueamos o riso, há aqui um asterisco, e não sei se vou ter tempo para desenvolver este asterisco, ou desenvolvo já um exemplo da macaqueação de riso. Aquilo que começou a aparecer, os primeiros relatos, eu acho que já nos teatros de Shakespeare havia figuras cujo trabalho era rir, havendo ou não graça, para depois isso contagiar o público. Apareceram nas rádios, nas televisões, e agora mais recentemente na internet, faço este prefácio, dizia-se a internet é uma coisa diferente em relação à televisão, porque aqui é genuíno, é original, e aquilo que se nota a miúde, para não dizer quase sempre, nos podcasts, é que há risos por tudo e por nada. Há fenómenos tão curiosos, desse ponto de vista, põem tudo em perspectiva. Há aqui mais teses em relação ao riso. É claro que estou aqui a brincar e não é uma piada, no entanto. E todavia, como dizia o Virgílio Ferreira, há podcasts que alguém diz bom dia e riem-se. A fasquia está mesmo muito baixa para surgir um riso. Nunca teve tão baixa. Vou dizer isto com firmeza porque ouvi dezenas, centenas de podcasts, tranca esta resposta. Eu acho que a fasquia nunca teve tão baixa para o riso. Podem dizer, não é bem a piada. Sim, mas esse contagia e às tantas há riso por tudo e por nada. Fica mais difícil separar o trigo do joio. E isto é muito presente em todos os podcasts, mas mais nos podcasts de comédia. O critério ficou tão bambo, tão frouxo. Nós não queremos um podcast de comédia. Queremos um podcast que passa a ideia que é um podcast de comédia. A forma mais fácil é vamos rir-nos de tudo e mais alguma coisa. O critério afrouxa. Entretanto, estamos a dizer o nome de qualquer coisa e rimos-nos. Dizemos bom dia, rimos-nos. Rimos-nos por muletas, rimos-nos por enganos, rimos-nos por uma sílaba. O critério está bem abaixo. Não sei até que ponto consigo aferir o prestígio do riso. Por exemplo, na publicidade é outro caso. Está muitas vezes associado o humor à publicidade, mas é um humor muito manco, muito aburguesado. Quando o humor mostra os dentes e as garras, vai lá para fora. Eu não te quero aqui. Por isso, é um riso domesticado. E noutra era, alguém poderia dizer riso domesticado é um oxímoro. Se é riso, não é domesticado. Se é humor, não é domesticado. O humor é essa coisa que foge do molde. Quando um oxímoro deixa de soar ao oxímoro para a maioria, é sinal que os tempos mudaram. Fechamos este assunto. Em relação ao pensamento, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, por outros fatores. Nós não gostamos do pensamento, gostamos da aura que somos pensadores ou variantes, mas ninguém está bem a pensar. Se vocês já viram ou ouviram alguém a pensar verdadeiramente, e ainda há pouco tempo maravilhei-me diante de alguém que estava a pensar, e eu não sei se pensei pela primeira vez em muitos anos, e cheguei a esta conclusão. Roberto, tu não tens estado a pensar,
uma palestra com o Hélder Macedo, o pensamento é outra coisa. E muitas vezes, muita gente se encarniça quando eu digo que a maioria de nós não sabe pensar. O que nós fazemos é entoar aquilo que ouvimos por aí e papagueamos, e às vezes o nosso cunho entra, sei lá, numa carinha a malucos do riso no fim. A miúde é isso que acontece. Já alguns filósofos, como o Byung-Chul Han, prognosticaram o fim do pensamento. O pensamento, como sendo de um regime lento, é uma espécie de fóssil vivo. Este tempo pede tudo menos lentidão. É velocidade, e na velocidade o pensamento fica desfigurado. Há muita gente que não lhe agrada essa ideia. Porquê? Porque o pensamento tem esta aura. Ninguém gosta de se agarrar a esta ideia. Olha, não pensamos, ninguém gosta. É muito difícil aferir estas coisas. Mais uma vez, jogamos mais com as ideias, com as percepções destas duas coisas, do que as coisas em si. Fechado este assunto, ou seja, estamos aqui mais ou menos no mesmo sítio onde começámos, não há certezas de nada. Dei-vos algumas das teses, falei do prestígio, disse-vos que uma das formas de alcançar isto era tentar medir, ainda que de forma muito larga, o prestígio do riso ou do pensamento. Disse-vos que é muito difícil também, porque estamos a jogar com as percepções dos mesmos, não com as coisas em si. Isto é, estamos aqui numa embrulhada. A nível de estatística, estamos num sítio que sobra-nos o quê? Um exemplo extremo. E o exemplo extremo que eu li há pouco tempo num livro que aconselho a todos, Robôs Sexuais e Carne Vegana, eu recordo-me ter escrito logo quando comecei a ler isto, a impressão que me deu, isto não é um livro de comédia, ainda que tenha aqui coisas engraçadas, e depois é como tudo. A comédia pode nascer de uma leitura na diagonal, uma leitura já com bagagem que vocês trazem de outros lugares. Se vocês forem cínicos, se vocês forem uma espécie de Diógenes em potência, sacam comédia de todo o lado. Nós andamos a fazer comédia do século XVIII ao XIX. Há muita coisa que vai entrar em cena e já entrou em cena que vai pôr tudo em polvorosa. As nossas definições de vida, de morte, o que é um aborto, aquilo que já está em curso, aquilo que se fala seja na sociologia, seja na filosofia, a atomização, a galgar etapas, e vai chegar a um ponto em que, se o outro já é quase uma figura lendária, já não nos encontramos com eles, causa-nos aflições, e o mercado fornece-nos um substituto à altura, por exemplo, a boneca sexual, que pode ser, além de sexual, uma companhia algorítmica que vai se ajustando aos nossos gostos, e às tantas vai fechando e torna-se o nosso melhor reflexo, um reflexo que pode ter ou não que ver connosco. Narciso 2.0. Começou a gostar do que via, o espelho vai lendo aquilo que gosta, os pontos para onde ele olha mais, e aquilo que lhe agrada mais, e vai afinando, e vai afinando, e vai afinando, e o reflexo vai ficando cada vez melhor segundo aquela relação vertiginosa. Voltando um bocadinho atrás, há aqui vários temas que vão pôr isto em perspectiva e que vamos pôr a viola no saco. Se a definição de vida e de morte muda, temos que rever tudo. Além de termos de rever, há coisas que vão regressar com toda a força. E isto é a beleza, para quem se debruça sobre os assuntos históricos, sabe que isto é cíclico. Ou melhor, há uma tese segundo a qual não evoluímos para lado nenhum, é cíclico. Pode aparecer com outros nomes, desfaz aquela fantasia que o homem está sempre a evoluir, que é propalado atualmente. Estamos sempre a evoluir, temos de ter calma, dê-me dados, e depois, segundo esses dados, vamos perceber se sim, se não. E a maioria das vezes conseguimos pôr isso tudo do lado da negativa. Não, essas cenas que me apresentaste como evoluções são publicidades com as quais tu criaste uma relação, mas isso nem sequer faz sentido. Mais uma vez, a velocidade é muito boa a hipnotizar. Não é para aí que nós queremos ir, isso é tema de outros podcasts. É um caso extremo. Pode responder àquela pergunta, comédia para fazer rir ou para fazer pensar. Eu vou ler aqui algumas partes. Estamos a falar de um Sr. Philip, que é um doutor. Uma das alcunhas é o Doutor Morte. Também foi aqui ridicularizado no livro pela jornalista Jenny Kleeman. Segundo ela, pai 18 Doutores Morte. Até acho que há mais. Seja em filme, seja mesmo doutores que estejam associados, seja a carnificinas, seja a carnificinas autorizadas, o aparecimento de certas expressões dita o pulso da realidade. E há aqui uma expressão que eu nunca tinha ouvido, está a ganhar força, sobretudo nos países que abriram as portas à eutanásia, que é o suicídio racional. E esta expressão é fantástica porque está mesmo na fronteira entre: será que isto é uma redundância ou será que isto é um oxímoro? Está mesmo na fronteira. Se formos lúcidos, se formos intelectualmente capazes, percebemos que está na fronteira.
consoante a vossa ideologia. Se forem mais para um lado, dizem que é um oxímoro. Se é suicídio, não pode ser racional. Se estiverem mais para o outro lado, dizem que é uma redundância. Se é suicídio, só pode ser racional. Qual é a graça? É a forma como é utilizado ao desbarato. Quando as palavras são ditas muitas vezes, ou as expressões são ditas muitas vezes, começamos a querer usá-las em vários contextos, e às tantas, antigamente era assim, as expressões surgiam para suprir alguma lacuna vocabular. Epá, não sabemos como referir-nos àquilo. Ou as expressões que existem só conseguem chegar a 70% ou a 50% ou a 30% daquilo que supostamente queremos dizer. Temos de afinar. E neste caso já tínhamos suicídio, ok, serve-nos mais ou menos, temos de afinar. Como nós estamos numa era ligeiramente diferente, estamos na era da publicidade, nem vale a pena entrar por aí. Byung-Chul Han já o disse em vários livros, na Sociedade do Cansaço, por aí vai, não é por aí que nós queremos ir. Põe-nos aqui a pensar em várias coisas. O suicídio, isoladamente, é uma palavra que tem um peso descomunal. No ranking das palavras com peso, eu não digo que é o top 1, mas pelo menos está no top 5. Não sei em que lugar é que está do top. E querer fazer aqui uma operação de charme, uma manobra de marketing, e vamos torná-la menos pesada e vamos adicionar um racional, há aqui qualquer coisa de macabro. Ainda não consegui chegar ao pensamento final disto, mas há qualquer coisa que me faz turbilhonar as tripas. Voltando para o caso específico que calha a ser este caso, há casos abstratos e esses aí chegamos ao fim, estou mais ou menos no sítio onde comecei. O Sr. Philip, que é um doutor do Reino Unido, para dar aqui um lamiré, não quero estar aqui a ler as 20 ou 30 páginas, é um senhor que foi médico, por situações, tornou-se uma espécie de negociante de eutanásia. Eu não estou aqui a fazer juízo nenhum sobre a eutanásia. Em teoria, sim. Na prática, há várias coisas. E as várias coisas que me fazem inclinar para um lado ou para o outro estão aqui neste livro, mas também podem estar naquele do Houellebecq no Mapa e Território. A questão é, acreditando que todos os homens são lúcidos e que não há aqui oportunismo, a resposta era fácil. Contudo, vivemos no mundo real. Ao viver no mundo real há aqui deturpações. E assim que se torna um negócio, e a eutanásia vai tornar-se num dos negócios mais lucrativos de todos, porque quem quer matar-se, quer mesmo matar-se, vai complicar-se. E já se está a complicar, e uma das razões por que se está a complicar é o critério. O critério está a ficar tão largo, tão largo, tão largo, tão largo. Aquilo que nós estivemos a fazer até agora foi curto. Foi curto, não tivemos em conta o mundo em que estamos, o século XXI, esta sociedade que está a estilhaçar-se de todas as formas, a nossa relação com o outro. Há alguns países que chegaram a um ponto em que, se a pessoa não está no sistema, logo podemos encaminhá-la para a eutanásia. Sendo desempregado, por exemplo. E chegando aí, é preciso estar aqui a pensar um pouco. Se já não houve soluções que na história foram plasmadas como altamente negativas, e nós demos uma volta, fizemos um rebranding e estamos mais ou menos outra vez aí. É outro assunto. Então este senhor, o Sr. Morte, há aqui muita coisa a explorar a nível humorístico. Posso eventualmente fazer em stand-up. Há aqui muitos pontos que me agradam. O suicídio racional faz-me rir. Vender manuais para se matar faz-me rir. A questão das palestras faz-me rir. Este negócio, como todos os outros, sobrevive à base de clientes. Ao Dr. Philip ou outros como ele, não lhe convém que o cliente desapareça. Há aqui um jogo de nós somos diferentes, nós vamos fazer aquilo que vocês querem, que é morrer da forma mais indolor possível, ou dentro das possibilidades, mas depois na prática vamos adiar um pouco, porque caso contrário também perdemos a clientela. E o que é que este senhor fez? Fez um especial de comédia, de stand-up, no Festival Fringe. Chamou-lhe Dicing with Dr. Death. Em português seria arriscar nos dados com o Dr. Morte. O que é que está aqui a dizer? Vou citar aqui partes. O espetáculo de comédia será uma forma de dar conselhos sobre suicídio, explica, num contexto talvez demasiado polémico que impede a realização da sua habitual conferência anual em Londres. Os espectadores assinarão uma espécie de termo de responsabilidade antes do início do espetáculo, mas Philip não tem forma de verificar se são mentalmente sãos. A sua atuação terá uma atração principal inesquecível. Chama-se Destiny, que é uma espécie de máquina que, incorrendo bem ou incorrendo mal, dependendo das perspectivas, eutanasia a pessoa que estiver lá dentro. Ainda que aquilo que leva a palco é uma versão em que a pessoa não morre,
oferece a alguém do público ou a pessoas do público experiências próximas à da morte. Aqui há umas críticas no Daily Telegraph, deram-lhe uma estrela, estupidamente infantil, o mais lamentável exemplo de autopromoção disfarçada de espetáculo genuíno. Depois fez na Austrália, foi um bocadinho melhor, mas as gargalhadas foram poucas. A nível de comédia acho que foi fraco. Se eu estivesse no Fringe, em Edimburgo, a ver este espetáculo sim, este far-me-ia pensar. Alguém que leva uma máquina, uma versão diminuída daquela que ele promove, mas uma máquina cujo objetivo é eutanasiar pessoas. Não sei se ia rir, dependendo das piadas. Segundo os críticos foi fraco, mas às tantas pode ter caído. Gostaria de ter visto este especial, mas não consegui arranjar no YouTube. Não sei se foi gravado. Ainda não procurei no Vimeo, no Google. Pode ser que haja aí um certo qualquer. Eu acho que ele tem palestras no TEDx. Se a memória não me falha, que eu procurei no YouTube coisas dele. Não sei se este episódio está fechado. Pode ser que eventualmente daqui a uns meses ou anos volte a bater nisto. Neste caso, podia eventualmente fazer-me rir pelo desconcertante da situação, assim que me desse conta. O quê? Está um gajo a dar conselhos sobre suicídio, ok? Estranho. E está aqui uma máquina. Esta máquina é perfeita para eutanasiar pessoas. Far-me a rir porque, isto é surpreendente, mas daí para a frente, começasse a perceber que aquilo era mais uma promoção que outra coisa, o riso ia desaparecer e ia entrar o pensamento. Seja o pensamento, seja os limites da comédia, eu acho que ia puxar todas essas perguntas para a minha cabeça e eu ia perceber até que ponto eu estou convicto de algumas respostas que dei. Se eu antigamente disse não há limites para a comédia, se calhar nunca tinha equacionado um caso tão extremo. Tenho de voltar a questionar-me. Para mim, é um exercício que eu tenho de fazer comigo próprio. Roberto, agora sabendo deste caso, continuas a responder da mesma forma às questões de sempre? Não faço ideia. Tenho de pensar melhor. Esse protótipo também foi modificado e agora é conhecido como o Tesla das máquinas de eutanásia. Mais uma vez, promoção. Se fazer promoção a medicamentos é errado, a eutanásia, eu acho que não tem comparação. O meu lado hesitante nestas coisas. E acabamos como começamos. Comédia é, claro, para fazer rir, é para fazer pensar. Não sei se uma coisa substitui a outra. Se calhar há casos extremos que nos voltam a deixar a resposta em aberto. Na maioria das situações nós sabemos responder, a comédia é para fazer rir, mas há outras em que, ok, temos trabalho de casa a fazer. Este foi o Acten. Eu sou o Roberto Gamito e espero-vos no próximo episódio.